Sejam todos bem-vindos a este canal de vídeos. Hoje apresentamos a palavra de Deus proferida por nosso Senhor Jesus Cristo no mosteiro de Nova Jerusalém, na Romênia, a palavra de Deus do 7º domingo depois da Santa Páscoa, dos Santos Padres do primeiro Sínodo Ecumênico de 16 de junho de 2024. As portas são levantadas e eu entro na cidade da minha palavra na terra da nação romena, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Filho do Pai Savaldi. Eu sou Jesus Cristo, a palavra do Pai, o Criador do céu e da terra e do homem e do céu, e minha igreja, colocada em sua primeira pedra há 2000 anos para que não fosse conquistada, para que ela não deixe seus alicerces serem destruídos e para que ela possa permanecer firme e me encontrar quando eu vier examiná-la. Pastoreá-la, prepará-la, adorná-la lindamente para minha vinda com os santos até ela, e para que ela se abra ao Senhor, seu noivo, que venha a ela. Como está escrito, sou levado pelas nuvens da glória da minha palavra vindoura na terra, agora, no fim dos tempos. E falo neste domingo sobre aqueles que conhecem a casa de Deus na terra e digo-lhes: paz para vocês, bispos e padres que servem nos altares e todos os que servem nesta casa. Eu sei que vocês na terra são a igreja de Cristo e é por isso que estou batendo para entrar em vocês e falar com vocês e pastoreá-los. Porque eu sou o noivo que vem no meio da noite, na hora da incredulidade, da guerra com o inimigo anticristo, que provoca uma grande tempestade, e tem como obra a derrubada da igreja de Cristo e a dispersão de seu rebanho. E eis que as armas do inimigo brilham, e não há defesa para a casa de Deus. Há paz para vocês, para aqueles que deveriam zelar para que a casa que vocês devem zelar não seja destruída. Coloquei o homem no jardim do céu e lhe disse como trabalhar, como vigiar, e falei com ele sem que ele me visse. Falei como falo com você agora para te dar do céu, para estar com você na terra, para que sejais de Deus e o recebais quando ele vier vos sondar, para vos proteger, para vos pastorear, para enfraquecer o inimigo quando ouvir como venho e como protejo a minha herança e a vinha e o pão e o vinho e o rebanho. Eis que venho e te encontro na incredulidade, e não abras para mim quando eu falar sobre ti. Pois a minha palavra está escrita que irei e encontrarei a incredulidade no meu caminho. Mas eu vos falo e coloco hoje o meu livro entre mim e vós, para que ele testemunhe o meu discurso sobre vós neste domingo, o 7º domingo depois da Santa Páscoa, chamado dos Santos Padres da minha igreja, reunidos pelos cristãos. Imperador Constantino naquela época para que ele e eles fortalecessem acerca da minha vinha, o fundamento da casa do Senhor e a verdade e a vida e o caminho para o rebanho do Senhor andar. Chegue mais perto. Entro em vocês pelas portas fechadas, entro como depois da minha ressurreição dos mortos. Quando entrei nos meus apóstolos e falei com eles sobre o cumprimento das Escrituras sobre mim e lhes dei para suportar um novo começo ao longo do tempo, não recebido então pelos sacerdotes e bispos, e dos quais o povo do Senhor naquela época havia caído. Caíram principalmente por causa de sua descrença em minha vinda até eles, porque eles não me receberam quando eu vim, os bispos e padres não me receberam e me expulsaram como um louco, como um rebelde, porque sabiam pelas Escrituras que eu viria, e deram para fortalecer o seu estado, para que ele não andasse no seu domínio, e eles eram então os crucificadores de Cristo, o Filho de Deus. É isso que estou fazendo. Minha voz do céu fala com você neste dia. Tenho comigo os santos desde o início com o dia memorial da igreja. O imperador cristão os reuniu de todos os lugares naquela época, e então foi fortalecido o fundamento da minha igreja, sobre a qual a tempestade diária se abateu para derrubar Cristo da primeira sede da igreja e colocar em seu lugar as heresias deste inimigo. Pois neste momento o homem anticristo e seus servos caminham incansavelmente para deixar o Senhor de lado e para pagar seu direito da terra e entre os homens. E vocês, ó queridos, vocês sacerdotes e bispos, eis que não vigiem, mas, pelo contrário, cumpro a escritura da rejeição da fé, e que está operando antes da minha vinda para que não seja recebido. Para que não prepare a minha glória com a qual venho em breve. Eu me sentarei com ela face a face com vocês, aqueles que hoje negam a minha palavra, com quem também falo muitas vezes com vocês, e que eu teria desejado não que fosse para o julgamento da casa de Deus, mas para a libertação e para o fortalecimento do alicerce da minha igreja, ó filhos, ó queridos, porque o mundo conhece vocês do meu amor, do serviço a Deus, ó filhos, como posso te dar força? Você crê e recebe o Senhor para que a casa e a vinha em que você está servindo ao anticristo sob
Sua roupagem de pastores da igreja do Senhor não desmoronem sobre você? Ah, como posso vencer o anticristo através de você? Para que ele não te vença. Meu inimigo vence você e os seus. Ah, e você não me recebe quando venho cuidar de você e do rebanho. Como você pode não se perder, não ser enganado pelo inimigo? Oh, como farei com que vocês se levantem da incredulidade e recebam minha aprovação, e então resistam à serpente que está pronta para engoli-los desprevenidos como Adão no céu, filhos? O assentamento da minha igreja foi fortalecido na época da grande perseguição em seu início e uma cerca forte foi levantada e Ário e seus errantes foram derrotados, pois eu, o Senhor, despertei o imperador e o coloquei na fé e ele os reuniu sobre os santos da igreja desde então, e o Espírito Santo prevaleceu através dos santos. Ele prevaleceu do lado de Deus, e a igreja e sua guarda têm ido desde então. Mas eis que vocês, os de hoje, que estão sentados nos assentos da igreja, vocês escancaram as obras do inimigo, e a rejeição da fé, dos santos e dos pais está se espalhando por toda a terra, pois aqui é o rebanho disperso. Aqui é o desviar-se do caminho dos cristãos não pastoreados por ninguém, aqui é a falta da santa vigília e a alegria de Satanás. E eu, o Senhor, bato e entro em você e lhe digo que estou sentado com aqueles que estão no céu para vigiar e você será vencido e cairá por Satanás deste tempo. Aquele tão oculto com seu ataque à caminhada do homem com Deus batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo há 2000 anos. Desde que minha nova igreja foi estabelecida na terra, por que você recebe o anticristo com a derrubada daqueles estabelecidos por Deus através dos santos? Por que, filhos, vocês cometem esse pecado grave? Por quê? Como você deveria ser forçado a mudar de lugar a ordem da Santa Páscoa, e todos os feriados que pertencem a esta grande festa cristã, bem estabelecida no tempo pelos santos padres no início, e depois fortalecida pelas leis sagradas, que resistir a tempestades hostis. Acordem, filhos que servem nos altares. Abra o livro elaborado na época dos santos padres reunidos no sínodo daquela época pelo imperador cristão, e leia neste livro aqueles que foram colocados e fortalecidos sobre o rebanho e não caminham para mudar e se opor à atuação do Espírito Santo através dos santos daquela época. Gostaria de lhe contar muitas coisas sobre os erros que você continua cometendo em nome da igreja, mas eu, o Senhor, hoje lhe digo, não ande para abalar os alicerces da casa do Senhor, que não será abalado, pois estou vigiando. Mas você cambaleará e cairá em vergonha como Ário de antigamente. E eu não quero deixá-lo à zombaria do anticristo. E venho pedir-lhe que acorde e levante-se, arrependa-se, cumpra a minha palavra e deixe tudo como é o assentamento através dos santos. Por que não é permitido andar sobre os alicerces da casa, que o inimigo anticristo dá para enganar, para controlá-la? Deixe ele seja o mestre sobre isso e sobre você então. Não quero que sofram o que sofreram os padres e bispos que não me receberam há 2000 anos por causa do anticristo, e foram engolidos pelo perigo da incredulidade e da expulsão de Cristo do comando do povo escolhido. Vocês, aqueles de todas as terras da fé correta, vocês, cristãos que na terra têm o caminho da ortodoxia sob seus pés, fiquem ao lado dos santos que os deixaram. Minha igreja fortalecida em sua rocha, filhos. Acorde e fortaleça o passo sagrado. Não vacile sob o golpe do anticristo inimigo. Deixe no seu lugar no tempo a festa da Santa Páscoa, que o anticristo e o seu povo querem tirar do seu lugar no calendário estabelecido pelos santos, e deixe que a culpa recaia sobre você diante de Deus. Todos os coroinhas e todo o rebanho cristão ortodoxo devem resistir à tempestade da destruição da Igreja de Cristo. É uma luta dura, porque é escondida, e tudo é feito às escondidas, mas eu venho e descubro o perigo que te espera do anticristo para que ele então te acuse diante de Deus, porque se o anticristo te vencer, você cairá com um estrondo. Você perderá como Adão perdeu a casa no início, quando ele desobedeceu a Deus e recebeu a serpente e trabalhou em desobediência à voz do Senhor acima dele. Venham para a vigília, venham, filhos da fé ortodoxa, porque a guerra está a caminho. Não entregueis entre vós os que estão cheios de graça entre os ministros dos altares, e que tocam o sino para a vigília, porque os grandes ministros acima da igreja foram vendidos ao anticristo e eles escolhem Barrabás, Ário, o anticristo, e me entregam na frente do rebanho. Um momento ruim está chegando para aqueles que me removem do comando.
E um bom momento está chegando para aqueles que permanecem firmes em mim, por mais poucos que sejam comparados àqueles que se sentam nas trevas ao lado do anticristo e se vendem por nada sua alma. Este é o fim da mensagem de hoje. Que Deus os abençoe e os mantenha perto do seu Santíssimo Coração. Amém.